Olá, meu nome é Ildete, sou estudante de medicina do oitavo semestre e responsável pelo projeto Avaliação do Efeito Cardiovascular dos IBPs no omeprazol. Essa revisão sistemática contou com o apoio e contribuição dos discentes Bruna dos Santos, Laura Valério, Raíssa Arcanjo, Daniel Mesaque e Yasmin Coelho. Fomos orientados pelo professor Dr. Marcelo de Oliveira e recebemos o apoio da FUNADESP. Os inibidores de bomba de próton são medicamentos que suprimem a secreção ácida por meio da inibição da enzima hidrogênio potássio ATPase gástrica, localizada nas células parietais do estômago. Esse esquema ilustrativo da figura 1 retrata a ativação da ATPase por meio da acetilcolina, gastrina e histamina, e dessa maneira o contratransporte realizado entre os íons H+, e potássio, e o simporte dos íons potássio e cloreto. Dessa maneira, são lançados ao lume o cloreto e o H+, que juntos formarão o ácido clorídrico, principal componente do nosso suco gástrico. Os IPPs, no geral, eles são muito bem tolerados e apresentam efeitos adversos mínimos a curto prazo. No entanto, o uso prolongado e indiscriminado podem aumentar a prevalência desses. O uso crônico dos IBPs está relacionado a interações medicamentosas, ainda pouco conhecidas, mas que consistem na inibição de enzimas hepáticas e na alteração da absorção ou ativação de fármacos. Ainda existe a suspeita de influência na função vascular. O nosso objetivo, portanto, é avaliar a segurança cardiovascular dos IBPs não omeprazol. A metodologia consistiu numa população de indivíduos de todas as idades com diferentes condições clínicas. As intervenções selecionadas foram IBPs não omeprazol por pelo menos 27 dias ou 4 semanas, e o comparador foi a ausência do uso de IBPs, sendo placebo, outro medicamento ou nada incluídos. O desfecho selecionado foi a ocorrência de eventos cardiovasculares, como grandes eventos, AVC, IAM, trombose existente ou morte cardiovascular. O tipo de estudo utilizado para avaliar o desfecho foi uma revisão sistemática e selecionamos para isso ensaios clínicos. Para encontrarmos os artigos a serem incluídos na revisão, realizamos uma busca avançada no PubMed com a associação dos descritores Proton Pump Inhibitors and Cardiovascular Effects, juntamente com o filtro Ensaios Clínicos. No PubMed, encontramos 777 estudos. Desses, excluímos 549 por razões de duplicidade ou por incompatibilidade do estudo a partir da leitura do título. Desses 777, restaram 228, que selecionamos para a leitura dos resumos. Foram excluídos 97 estudos por razões de desenho do estudo inelegível, tipo de intervenção inelegível, como o IBP ou metazol, estudos que desenvolveram outro tipo de estudo, como coorte ou caso controle, e estudos realizados em animais. Restaram 131 artigos a serem avaliados por meio do texto completo. Desses, 84 foram excluídos por motivos de estudo completo indisponível, desenho do estudo inelegível ou descrição metodológica insuficiente, que incluiu estudo do tipo coorte, estudos com vonoprazana nos dois grupos, estudo com intervenção aplicada por menos de 27 dias ou 4 semanas e estudo de braço único. Nós incluímos também estudos que não avaliaram nenhum evento cardiovascular. Desses 50 estudos incluídos na revisão sistemática, apenas 3 foram elegíveis para a síntese qualitativa e quantitativa que compõe a nossa meta-análise. O risco de viés desses estudos da meta-análise foi estabelecido a partir da ferramenta Cochrane de risco de viés para ensaios randomizados, a ROB2. Foram incluídos 50 ensaios clínicos que avaliaram a ocorrência de eventos cardiovasculares em usuários de IBPs. A população foi composta majoritariamente por adultos e idosos, embora alguns estudos tenham incluído apenas adultos, apenas idosos e apenas crianças. A duração dos estudos variou de 4 a 104 semanas. Em relação ao tamanho amostral, no grupo IBP, variou-se de 9 a 8.791 indivíduos. Já no grupo sem IBP, de 10 a 8.807 indivíduos. Alguns estudos também selecionaram uma população com doença arterial. Foram um total de 8 estudos entre os 50 selecionados. Desses, os nossos 3 eleitos para a meta-análise estão incluídos. Em relação à presença ou ausência de eventos cardiovasculares, no grupo em uso de IBPs, constatou-se um total de 8.829 eventos cardiovasculares entre usuários, distribuídos em 3 ensaios clínicos. Os 3 ensaios clínicos têm uma população que é portadora de algum tipo de doença arterial coronariana. Já no grupo sem uso de IBPs, foram notificados 2.750 eventos cardiovasculares entre usuários, distribuídos em 7 ensaios clínicos. 3 estudos foram incluídos na meta-análise. Desses, os 2 primeiros avaliaram a possível interação do esomeprazol com o clopidogrel. O terceiro avaliou o IBP pantoprazol. Esses 3 estudos apresentaram um odds ratio superior a 1, indicando a possibilidade de que a exposição ao IBP aumenta a chance de desfechos cardiovasculares negativos. Todos os estudos incluídos na meta-análise apresentaram um baixo risco de viés nos 5 domínios avaliados: do processo de randomização, desvios das intervenções pretendidas, dados de desfechos ausentes, medições de desfechos e seleção dos resultados. Diante dos resultados apresentados, cabe-se discutir alguns pontos. Desde 1989, o uso de IBPs tem aumentado significativamente. Muitas dessas prescrições não apresentam indicação baseada em evidências e os períodos terapêuticos frequentemente são mais longos do que os preconizados. Apesar do bom perfil de segurança e boa tolerância dos IBPs, as evidências recentes sugerem que o uso prolongado, além da duração de 4 a 8 semanas, intervalo máximo recomendado para a maioria das condições, pode estar associado a certos desfechos cardiovasculares adversos à saúde. Entre os efeitos adversos mais frequentes, destacam-se náusea, dor abdominal, flatulência, diarreia e cefaleia. Outros efeitos mais relacionados ao uso prolongado são infecções entéricas, nefrite intersticial, hipomagnesemia, risco de fraturas, trombocitopenia, neoplasias entéricas, rabdomiólise, deficiência de ferro e B12, pneumonia e demência. A literatura estabelece alguns mecanismos possíveis de relação causal entre o uso de IBPs e a presença de eventos cardiovasculares, entre eles a hipomagnesemia. Sabe-se que o uso crônico dos IBPs pode causar hipomagnesemia, com potencial para promover a arritmia. Esse efeito é observado a partir de 3 meses de uso do IBP e possui prevalência rara, em torno de menos de 1% de todos os efeitos colaterais induzidos por IBPs relatados ao FDA.
Existe também um mecanismo de interação dos IBPs com o clopidogrel. Esse mecanismo ocorre por meio da inibição competitiva pelos IBPs da isoenzima 2C19 do citocromo P450, o CYP2C19, que é essencial para a bioativação hepática do clopidogrel. Todos os IBPs são metabolizados por essa enzima também. Dessa maneira, existe uma inibição competitiva do clopidogrel em relação ao IBP, como observado na figura 2, item C. Os IBPs, eles dependem desse citocromo em graus variados, sendo o omeprazol e o esomeprazol os mais dependentes. Já o pantoprazol, rabeprazol e lansoprazol apresentam menor dependência desse citocromo. Os resultados dessa revisão sistemática relacionada aos estudos que avaliaram a ocorrência de eventos cardiovasculares decorrentes da interação medicamentosa entre o clopidogrel e os IBPs não omeprazol corroboram com as hipóteses da literatura vigente, no sentido de que não há diferença estatisticamente significativa na ocorrência de eventos cardiovasculares decorrentes do mecanismo farmacocinético. Dessa forma, o risco de associação com IBPs não omeprazol é baixo. Apesar disso, dois artigos, inclusos na nossa meta-análise, apontaram uma possível relação entre IBPs e eventos cardiovasculares. No entanto, foi com o esomeprazol, que depende de uma ação dessa enzima maior. Existe ainda o mecanismo de redução da atividade da dimetilargina dimetilamino hidrolase, DDAH. Os IBPs prejudicam a função endotelial ao inibir a DDAH, que metaboliza a enzima dimetilarginina assimétrica, a ADMA, inibidor competitivo da enzima endotelial óxido nítrico sintetase. A inibição dessa enzima promove a redução da concentração do óxido nítrico. Portanto, o aumento da ADMA reduzirá os níveis de óxido nítrico, que é o nosso principal vasodilatador. O esquema à direita ilustra justamente esse cenário, com a redução da DDAH e, portanto, o aumento da concentração da ADMA, que vai inibir competitivamente a enzima endotelial óxido nítrico sintase, portanto, reduzindo assim a produção do óxido nítrico, podendo promover uma disfunção do endotélio. Existe também o comprometimento da atividade enzimática lisossômica. Os IBPs, eles vão alterar o pH dos lisossomos das células endoteliais ao bloquearem as bombas de prótons V ATPases. O comprometimento crônico da acidez lisossômica prejudica a função das enzimas lisossômicas, e a disfunção dessas enzimas promoverá o acúmulo de agregados proteicos na célula endotelial, que induz o estresse oxidativo e prejudica a via óxido nítrico sintase, reduz a proliferação celular, reduz também a capacidade angiogênica, promove o encurtamento dos telômeros e aumenta a tendência das células endoteliais de sofrer transição endotelial para mesênquima. O esquema à direita na figura 3 ilustra o mecanismo unificador dessa disfunção endotelial, que consiste na atividade enzimática lisossômica comprometida e a redução da DDAH. Observe que esses mecanismos todos, em síntese, desencadeiam a disfunção endotelial. A figura 4 ilustra as alterações estruturais da vasculatura envelhecida, caracterizada pela disfunção endotelial, fundamentada no aumento da espessura, fibrose e inflamação do endotélio. Ocorre ainda a rigidez vascular e a hipertrofia e proliferação de células mesenquimais. Todos esses mecanismos, desde o aumento da ADMA até alterações do pH dos lisossomos do endotélio, culminam na indução de um estado pró-aterosclerótico com potencial aumento do risco de inflamação vascular e trombose, além de reduzir a capacidade de reparo do tecido. No entanto, tais achados descritos in vitro, in vivo e ex vivo ainda não foram investigados e transpostos para seres humanos. Cabe ainda uma investigação mais aprofundada. Existem também possíveis contribuições dos IBPs na restauração hemodinâmica de pacientes no cenário de síndrome vasoplégica refratária. A síndrome vasoplégica refratária é uma complicação decorrente da cirurgia cardíaca com ou sem SEC. Ela é caracterizada por aumento da produção de substâncias vasoativas, sendo o óxido nítrico o principal vasodilatador, a baixa resistência vascular sistêmica, baixa pressão de perfusão sistêmica, o débito cardíaco elevado ou normal, a tendência a sangramento difuso e hipotensão refratária à administração de vasoconstritores. O tratamento da síndrome vasoplégica refratária é frequentemente realizado com o medicamento azul de metileno, que apresenta bastantes efeitos colaterais. Em relação aos IBPs, especulam-se que a utilidade desses fármacos esteja relacionada a efeitos inibitórios na síntese do óxido nítrico já relatados. O protocolo conduzido por de Araújo et al., o qual avaliou os efeitos cardiotóxicos do azul de metileno em comparação ao omeprazol, revelou que o tratamento de animais submetidos ao modelo animal de isquemia e reperfusão com omeprazol produziu os mesmos efeitos promovidos pelo tratamento com azul de metileno, com redução da disponibilidade do óxido nítrico, o que resultou na restauração do tônus vascular e da pressão arterial sistêmica. Os resultados sugerem a plausibilidade da hipótese de que os IBPs podem contribuir na restauração hemodinâmica de pacientes com isquemia aguda. Conclui-se, portanto, que essa revisão sistemática não identificou o aumento no risco de eventos cardiovasculares associados ao uso de IBPs, independentemente do tempo de segmento, da população avaliada ou da molécula utilizada. Em relação à associação entre a segurança cardiovascular e os mecanismos farmacocinéticos e fisiopatológicos, constatou-se que os dados clínicos reunidos nessa revisão não sustentam associações entre segurança cardiovascular e mecanismos farmacocinéticos e fisiopatológicos descritos, indicando que, na prática, tais interações não resultam em maior incidência de eventos cardiovasculares. Condução de novos ensaios clínicos. É importante destacar a importância da condução de novos ensaios clínicos com população de maior risco cardiovascular, maior uniformidade metodológica e acompanhamento de longo prazo, a fim de confirmar a segurança dos IBPs em contextos mais complexos e realistas da prática clínica. Os achados dessa revisão, portanto, contribuem de forma significativa para o corpo de evidência disponível, fornecendo suporte para o grupo seguro dos IBPs quando indicado de forma criteriosa. O uso racional, aliado à reavaliação periódica da real necessidade terapêutica, permanece essencial para garantir a segurança e a eficácia do tratamento de diferentes perfis de pacientes. Essas são as referências. Muito obrigada.